Bom, vamos lá. Capítulo 10, terceira conquista. Ser inabalável. Ser inabalável. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 e 9, diz o seguinte: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi... Começou cedo essa tosse. Porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Vamos lá, pega a sua caneta aí. Daqui a pouco a gente começa a fazer as nossas anotações e marcações. Até aqui, Davi já tinha aprendido a ter uma convicção profunda sobre o chamado e acabara de aprender o tripé de um rei exitoso à maneira de Deus, aprendendo também a se defender e a atacar no calor da batalha. Somente essas 3 coisas já o transformaram em um guerreiro vitorioso, mais que todos no exército de Saul. Davi poderia pensar que agora estava preparado para reinar, mas aí ele entrou na sua terceira etapa de aprendizado. Aprender a lidar quando alguém importante no seu contexto fecha o coração para você. Bom, eu vou anotar isso aqui, que eu achei importantíssimo, que esse de fato é o terceiro desafio de Davi. E é o nosso terceiro desafio durante esse jejum, é aprender a lidar quando alguém importante no seu contexto fecha o coração para você. Em inúmeras oportunidades, perdemos o nosso reinado quando deparamos com corações fechados das pessoas a nosso respeito, justamente por não sabermos lidar com tal problema. Quando essas pessoas não fazem parte do nosso contexto, não é muito difícil resolver essa questão. Por exemplo, um vizinho não vai muito com a sua cara, mas vocês não estão envolvidos em nada além de ele ser seu vizinho. Então, normalmente, você resolve isso com certa facilidade. Aprendemos também a resolver a questão dos outros fecharem os corações para nós, quando efetivamente nós pisamos na jaca. Se eu errei e o outro lado fecha o coração, já sabemos como resolver a questão. Basta nos arrependermos, pedirmos perdão e estarmos dispostos a recomeçar de onde caímos, assumindo as consequências do erro cometido. Normalmente, com essas atitudes, se resolve quase todas as pisadas na jaca que cometemos. O problema é quando as pessoas fecham o coração para nós e não sabemos o porquê. Avaliamos toda a situação, mas nada nos vem à mente que tenhamos feito para aquilo acontecer. Às vezes, temos a oportunidade de perguntar e nem assim a pessoa fala. Tão somente está e continua com o coração fechado para nós. Isso acontece muito dentro do casamento. O nosso cônjuge está com o coração fechado para nós e por isso a frieza e os problemas aumentam sobremaneira. Outras vezes são os nossos liderados que fazem isso. Oramos, nos dedicamos, ensinamos, mas de repente eles fecham os corações e não temos nem ideia do que aconteceu. Normalmente os filhos em uma determinada idade fazem isso com os pais e eles ficam vendidos na situação sem saber como agir. Acontece até mesmo de aqueles que nos lideram fecharem seus corações para nós. Eles, que deveriam nos ajudar, agora estão com os seus corações fechados para nós. Nesses casos,
a situação é um pouquinho mais complicada de resolver. E muitos se perdem por não terem uma atitude certa em situações difíceis como essa. Esse era o caso de Davi. Para piorar muito a situação, Saul fechou o coração para Davi por ele fazer as coisas certas mais do que os outros. Davi não estava fazendo nada de errado. Ao contrário, ele guerreava as guerras de Israel, cujo rei era Saul. As vitórias de Davi eram também as vitórias de Saul. Quanto mais Davi era vitorioso, mais Israel crescia e, consequentemente, o rei Saul. O que havia de errado com Davi? Nada. Mas, com o coração fechado do rei, as coisas complicaram bastante para ele e sua família em Israel. Como resolver tais situações? Duas coisas básicas aprendemos nessas situações. Primeiro, Davi aprendeu logo de cara que ele não conseguia resolver as questões quando eram na vida de outro. Muito bom isso aqui, hein? Ele não conseguia resolver as questões quando eram na vida de outro. Ele buscou ajuda para saber qual era o problema, a fim de resolvê-lo. Mas quanto mais ele mexia para resolver o coração fechado de Saul, pior as coisas ficavam. Segundo, já que não conseguimos resolver lá, precisamos resolver dentro de nós. Vamos marcar isso aqui, ó. Precisamos resolver dentro de nós. Viver com o sentimento de que estamos sendo injustiçados não é algo simples, mas é justamente aí que o treinamento surtiria efeito na vida de Davi. Meu Deus! Ele precisava aprender a fazer as coisas pela sua identidade e não pelo que os outros avaliavam. Aprender a fazer as coisas pela sua identidade e não pelo que os outros avaliam. É muito bom quando as pessoas nos elogiam pelo que fazemos ou nos aprovam pelo que praticamos, mas não fazemos para ter esse tipo de aprovação, ainda que ela faça bem para as nossas almas. Fazemos as coisas por convicção, segundo a identidade que temos recebido do Senhor, nessa nova criatura que Ele nos fez. Meu Deus! Por isso, a primeira lição sempre será gerar uma convicção sólida da nossa nova identidade. Davi estava agora diante das escolhas difíceis na sua vida, pois as consequências do coração fechado do rei eram perigosíssimas para ele e sua família, inclusive seus parentes. Se você ler a história toda, verá que o rei Saul começou a bolar um plano para matá-lo. Isso sim é um verdadeiro coração fechado. Davi agora estava diante de algumas escolhas. Poderia parar de ser o exitoso Davi e abrir mão do chamado do rei. Poderia reagir e também bolar um plano para matar Saul, o rei, e assim o seu caminho seria mais livre. Afinal, Saul não tinha mais o Espírito Santo e ainda era um rei ingrato de marca maior. Por fim, Davi poderia não fazer nada, mas alimentar dentro de si uma mágoa profunda do rei Saul, pois havia exposto sua vida várias vezes para defendê-lo nas batalhas, mas agora recebia em troca uma perseguição descabida. Nenhuma dessas opções fazem parte do treinamento que o Senhor estava produzindo na vida de Davi para que ele fosse um rei exitoso. Graças a Deus, Davi fez a escolha certa: continuar sendo e vivendo o que ele é em Cristo Jesus, seguindo a identidade que o Senhor lhe deu, vivendo o estilo de vida que Deus vive, independentemente da aprovação ou reprovação da plateia que o assiste. Quanto a Saul, esse é um problema para Deus resolver e não para ele resolver. Não abandone o seu chamado por causa do descontentamento dos outros com as suas conquistas. O seu chamado é somente seu, e caso não conquiste, somente você é prejudicado. Fique firme nele e deixe Deus retirar os empecilhos a fim de que ele se cumpra. Quanto a você, tão somente
Viva conforme a identidade que Deus te deu. Está encontrando algum coração fechado para você? Agora você sabe como proceder. Então não mude a rota, pois o chamado segue vivo e forte, e o reino te aguarda. O prêmio dessa terceira vitória é te tornar uma pessoa inabalável aos comentários e avaliações das pessoas à sua volta. Nada do que falam conseguem tirar você do foco, exatamente como aconteceu com Jesus Cristo, o inabalável mor. Vamos para a quarta conquista. Meu Deus, quanta coisa, quanta coisa. Quanta coisa a gente aprende nessa história aqui. Quanto mais a gente lê, mais os nossos olhos são abertos para as revelações divinas. Amém? Teve um comentário aqui, que eu acho que é de um brother meu. Meu amigo Caio Moreira. Saudade, meu irmão. Deus te abençoe. Tamo junto. Sua família cresceu. Seus filhos estão lindos. Você tem um casal de filhos. Eu também, cara. Aprendi. Sou um casal de filhos. Sou pai de um garoto e sou pai de uma menina. Que Deus te abençoe. Você e sua família. Tamo junto. Trabalhei com o Caio, galera. Vamos lá. Vi que a galera entrou aí. Muito bom. Tamo junto. A gente está fazendo o nosso jejum de devocional e a gente tem aprendido que nessa segunda semana que a gente precisa ser treinado por Deus, cara. Que Deus ele vai treinando e vai permitindo algumas coisas acontecerem na nossa vida pra gente ser testado e ser testado para ser aprovado por Deus. E aqui nessa terceira conquista que a gente aprende com Davi é que ele aprendeu a ser alguém inabalável. O que é ser alguém inabalável? É ser alguém que é resistente, é ser alguém que é persistente, é ser alguém que, apesar dos contextos contrários que acabam vindo na sua vida, ele permanece focado, ele permanece firmado. Lembra daquilo que Jesus falou? Da casa que é construída na areia e a casa que é construída na rocha. As duas casas, elas enfrentam vendavais, elas enfrentam tempestades, elas enfrentam dificuldades. A diferença está o alicerce onde cada casa está estabelecida. A casa que está construída na areia, ela é destruída. Mas a casa que é construída na rocha, ela permanece inabalável. E eu quero dizer para você que Deus está produzindo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, é esse coração inabalável. É um coração que não se dobra, é um coração que não se vende, é um coração que permanece firme, focado naquilo que Deus nos chamou para fazer. E acredite em mim, né? Como a gente falou ontem, as pessoas vão surgir, as circunstâncias vão aparecer para de fato fazer com que a gente seja testado e aprovado por Deus. Eu comentei algumas semanas atrás que Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou um urso, Davi enfrentou Golias, mas acredito eu que um dos maiores gigantes que Davi enfrentou não foi Golias, mas sim foi ser perseguido e rejeitado por alguém que deveria amá-lo e treiná-lo. Davi, ele teve que enfrentar a rejeição do seu próprio líder, a rejeição e a perseguição do seu próprio rei. Alguém que deveria protegê-lo, alguém que deveria instruí-lo, motivá-lo, guardá-lo, porque Davi ele continuava servindo a Saul. Davi estava ali guerreando as guerras de Saul. As vitórias de Davi não eram vitórias de Davi, mas era a vitória do exército de Israel, era a vitória do rei. Então o rei ele recebia as honras. Só que o rei fechou o coração para Davi. E o problema está que quando o rei fecha o coração para Davi e começa a perseguir Davi, como a gente viu aqui, Davi ele tinha várias opções a seguir. Ele poderia de fato ignorar, deixar Saul de lado. Ele poderia responder na mesma moeda, já que estão me ignorando, vou ignorar também. Já que fechou o coração para mim, também vou fechar o coração. Davi poderia resolver a questão numa facada só, né? Lembra? Saul foi fazer suas necessidades numa caverna escondida e Davi estava lá.
vendo as merdas, desculpe o termo, que Saul estava fazendo. E ele poderia resolver essa situação ali, matar Saul. Saul não tinha o Espírito Santo mais, então ele poderia resolver essa questão e ser estabelecido como rei. Só que, cara, o que mais eu vejo e me inspira na vida de Davi é um coração segundo o coração de Deus. É um coração que sabe honrar aqueles que Deus levantou para guardar a vida dele. Saul poderia não ser um instrumento que a gente vê como, poxa, inspiração para a vida de Davi, mas ele era um rei, foi alguém que Deus estabeleceu ali, e Davi resolveu guardar o coração. Davi resolveu honrar, mesmo não recebendo os aplausos, a gratificação que ele merecia. Sabe, diante dos corações fechados que muitas vezes a gente enfrenta e a gente passa, a gente vai precisar dar uma resposta diante de Deus. O que é um coração fechado? Coração fechado é quando alguém simplesmente é indiferente a você. É quando a sua vida para a pessoa já não faz tanta diferença. Entendeu? Para a pessoa tanto faz ou tanto fez você estar aqui ou não estar. Para a pessoa tanto faz ou tanto fez você ir na igreja ou não, ir na célula ou não. Isso é indiferença. E o problema da indiferença, quando não é tratada, ela gera rancor, ela gera mágoa, ela gera frustração e ela pode até gerar algumas doenças no nosso corpo físico. Sabe, eu e você precisamos estar bem resolvidos em relação à indiferença e o coração fechado das pessoas. Não é que quando isso acontecer, ou se isso acontecer, mas é uma convicção, uma certeza, vai acontecer. Se fechar um coração para Davi, vão fechar para mim e para você. Se até Jesus teve alguém que fechou o coração, Judas fechou o coração para Jesus. Judas fechou o coração para Jesus. Jesus frustrou os sonhos de Judas. Nossa, eu pensava que ele ia ser o rei que ia libertar a gente de Roma. Mas não, ele está vindo com esse papo de meu reino não é daqui, de que ele vai ser entregue, vai ser crucificado. Peraí, cara, então não é tudo isso não. Então Judas fechou o coração para Davi, para Jesus. E quando Judas fecha o coração para Jesus, o que acontece? Judas vem de Jesus. Jesus se torna simplesmente uma moeda de troca na mão de Judas. Quer dizer para você, tome muito cuidado para que seu coração não se feche em relação às pessoas. E aqui a gente tem esses dois lados. Nós estamos falando de Davi, dando ênfase em Davi, mas eu também quero mostrar esse lado de Saul. Tome muito cuidado para não permitir que o seu coração se feche em relação à vida de outras pessoas. Você que lidera em alguma esfera na sua vida, tem pessoas que te seguem. Toma muito cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado para que o nosso coração não se feche em relação à vida de outras pessoas. Porque uma vez que o nosso coração se fecha para a vida de outras pessoas, a gente se sente insensível. A gente se torna insensível à dor das pessoas. A gente se torna insensível ao coração das pessoas, ao sentimento das pessoas, à presença das pessoas. A gente começa a desprezar as pessoas. Então, veja, nós precisamos remover todo o desprezo do nosso coração. Acho que é por isso que o salmista ele ora dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração novo e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, se você tem se sentido em relação a algumas pessoas da sua família, em relação a algumas pessoas que te cercam, você fechou o coração para elas, tente resolver essa situação. Tente resolver o mais rápido possível essa situação diante de Deus. Mas se você percebeu que alguém fechou o coração diante de você, para você, e você percebe, né, como fala aqui, quanto mais você tenta resolver essa situação, mais o coração da pessoa se fecha, deixa que Deus ele resolve essa situação para você. A Bíblia fala que Deus é a nossa justiça, né? Então deixa que o Senhor resolva essa situação para você. E o que compete a você é o quê? Guarde essa pessoa, não desonre essa pessoa, não fale mal dessa pessoa, não seja alguém que mate pessoas, né? Mas seja alguém que derrame sempre graça, que libere sempre amor, que libere sempre uma mensagem que edifique as pessoas e que não destrua a vida das pessoas. E eu vou dizer para você, guarde o seu coração,
para que ele não se feche. Sabe, Davi, ele bloqueou o coração, ele blindou o coração dele com a convicção de que Deus o havia chamado. Saul, ele era uma peça naquele quebra-cabeça divino. Fechou o coração para Davi, só que o chamado de Davi não poderia morrer por conta de Saul. Foi Deus quem o chamou. Se Deus o chamou, ele tinha uma convicção: eu preciso concluir, preciso prosseguir, preciso avançar e cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Você vai ver mais para frente, o filho de Davi fechou o coração para ele. Então, são situações que acontecem, que fazem parte da nossa vida. E nós precisamos estar bem resolvidos aqui, internamente, entendeu? Nós precisamos cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida, não pela aprovação de A, pela aprovação de B. Não, agora a pessoa fechou o coração para mim, eu não vou mais fazer. Não, agora a pessoa simplesmente está me ignorando, ela que se, com perdão da palavra, ela que se lasque, né? Deixa ela que se vire aí, que se exploda. Deixa. Não, peraí. Quem foi que te chamou? Foi Deus. Então é você que vai responder diante de Deus em relação ao seu chamado. Não é a outra pessoa, não sou eu, pastor, que vou responder em relação a Deus do seu chamado. Eu vou responder pelo meu chamado. Então o que eu faço e o que nós devemos fazer é tudo debaixo de uma firme convicção, com base na nossa identidade. Ok? Essa é a terceira conquista que nós devemos ter. Uma firme convicção no nosso coração em relação àquilo que Deus nos chamou. Nós não podemos ser igual às ondas do vento, do mar, que vêm e que vão. Nós precisamos ser inabaláveis. Tempestade vem, as pessoas fecham o coração, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão vir, vão embora, vão nos usar. E eu e você precisamos estar muito bem resolvidos em relação a isso. Entendeu? Nós precisamos estar resolvidos em relação a isso. Ah, pastor, eu aprendi uma coisa, né? A gente sempre ora para Deus nos usa. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. E aí Deus envia alguém na nossa vida e a gente investe na vida dessa pessoa, a gente dá tempo, a gente oferece recursos, a gente oferece sabedoria, a gente restaura, a gente levanta, tudo pela graça de Deus. E aí a pessoa simplesmente vai embora, decide seguir o caminho dela. E aí a gente fala o quê? Para Deus, diante de Deus, eu fui usado, essa pessoa me usou, essa pessoa usou e abusou de mim, ela extraiu tudo que eu tinha, ela me usou, eu estou frustrado. Mas espera aí, não foi essa a decisão, não foi essa a oração que você fez para Deus? Quero ser usado? Pronto, Deus enviou alguém para te usar, você foi usado. Agora, se a pessoa foi embora ou não, é a questão dela com Deus, entendeu? A questão é eu sou um canal de Deus, esse é o meu chamado, para ser bênção na vida das pessoas. E isso precisa ser contínuo na minha vida. Eu preciso ter essa firme convicção no meu coração. Ok? Quero orar por você e eu quero abençoar o seu jejum, o seu tempo de devocional. Pai, eu oro para que de fato essa palavra, mesmo que difícil ao nosso coração, ela possa ser de fato como uma semente dentro de nós, que possa prosperar, que possa frutificar, e que o Senhor possa produzir dentro de nós um coração que não se abala, um coração que é estável, um coração que não flutua como as ondas do mar. Que nós possamos ter, Senhor, uma firme convicção dentro de nós, de que o Senhor nos chamou, de que o Senhor nos convocou, que nós somos chamados pelo Senhor, e nós vamos responder isso diante do Senhor. Eu oro, Pai, abençoando a vida do meu irmão e da minha irmã, no nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos orar agora pelos seus propósitos, pelos seus alvos. Você tem alvos aí no seu jejum, você tem propósitos, e eu quero orar por isso, quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, eu oro em nome de Jesus, pela vida do meu irmão e da minha irmã. Nós estamos em jejum, em oração, e cada um deles, Pai, tem alvos, tem propósitos, tem decisões que precisam ser resolvidas, tem questões que precisam, Senhor, de fato de serem resolvidas diante do Senhor. E o Senhor é o único capaz de responder. Por isso eu oro, libera da tua bênção, libera do teu favor,
dá uma firme convicção no coração do meu irmão e da minha irmã que o Senhor já respondeu às orações dele, que essa semana eles possam desfrutar de milagres, que essa semana elas possam desfrutar de respostas de oração, que eles possam vivenciar nesse tempo do Senhor, de jejum e de oração, o sobrenatural do Senhor. Pai, nós oramos e declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Bom, nossa última oração para a gente encerrar a nossa live é em relação ao nosso encontro com Deus. Você que é aqui de São Caetano, você que é aqui do Grande ABC, você que é aqui da Grande São Paulo, você já sabe, eu tenho insistido nisso e eu vou insistir nisso durante os 21 dias de jejum até que o nosso encontro aconteça. Você precisa participar. Você não pode ficar de fora. Você não pode faltar nesse encontro. Dia 25, 26 e 27 de outubro, lá em Mariporã, no Sítio da Videira. Irmãos, vai ser algo sobrenatural. As pessoas têm me procurado, têm pedido para fazer inscrição. Então, assim, não fica de fora. O encontro com Deus da rede de jovens tem vagas limitadas, ok? Tem vagas limitadas. A rede de adultos tem uma vaga um pouquinho maior, mas, por favor, independente se você for na rede de jovens ou na rede de adultos, não falta. Não deixa para a última hora, que é bem capaz de você ficar sem vaga, ok? É bem capaz de você ficar sem condições de ir, ok? Então, entra no nosso perfil, ok? Nós fizemos uma postagem lá na Rede Famintos. Alguém pode colocar aqui o nome da Rede Famintos, o @ da Rede Famintos. Lá vai ter o link de inscrição para você se inscrever. Ou me procura, me manda mensagem no particular. Fala, pastor, me manda o link da inscrição do Encontro com Deus. Vai ser incrível, você não pode ficar de fora, ok? E eu quero orar por isso. Quero declarar a bênção de Deus sobre o nosso encontro com Deus. Amém? Pai, mais uma vez nós estamos aqui declarando, Senhor Jesus, a bênção do Senhor sobre esse encontro. Não é simplesmente mais um evento, não é simplesmente mais um ajuntamento. É um tempo onde nós vamos ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, pessoas tendo a sua eternidade afetadas pelo Evangelho. E nós estamos aqui como instrumentos do Senhor, divulgando essa mensagem. Pai, nós queremos declarar, Senhor Jesus, céus abertos sobre esses dias. Pai, que haja recursos, que o Senhor possa enviar sobre nós, Pai, recursos para as pessoas que desejam ir, mas não têm condições financeiras. Pai, abra os céus, dê uma mente criativa, que ela possa, Senhor Jesus, ter ideias para mobilizar as pessoas, para levantar recursos. Pai, eu oro para que a Tua unção permaneça sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa de fato nos abençoar nesse tempo, que nós possamos viver um tempo de crescimento, de avanço enquanto igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por você estar aqui. Que Deus em Cristo possa te abençoar, te fazer feliz e que você possa se sentir totalmente abençoado e favorecido por Deus, ok? A gente se vê amanhã às 12 horas, ao meio-dia, no nosso devocional, amém? Beijão no seu coração, tamo junto, fica na paz.